Meus pais disseram que não haveria espaço para mim, quando decidiram viajar para a Europa, mas chamaram minha irmã e sua família, além de outros parentes. Então, alguns dias antes da viagem, fui visitar meus pais. Minha irmã também estava lá, organizando as coisas da viagem junto com seu marido. Quando cheguei, escutei eles dizendo: aquela pobre não combina com uma viagem dessas, lá na Europa ela passaria vergonha. Foi então que apareci e eles ficaram sem reação, achando que eu não estava escutando. Dias depois, enquanto estavam em Paris, eu postei uma foto em Roma, na Itália. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde criança, eu sempre soube que ocupava um lugar diferente dentro da minha própria família. Não era uma diferença boa ou acolhedora, como se eu fosse especial, era como se eu fosse o peso extra, o erro no quebra-cabeça. Enquanto minha irmã mais nova era tratada como a joia rara da casa, eu era a peça fora do lugar, sempre colocada de lado. Ela tinha direito a tudo, presentes caros, festas de aniversário grandiosas, e, quando adulta, até apoio financeiro dos meus pais para abrir o próprio negócio. Eu, por outro lado, tinha apenas os meus silêncios, a obrigação de aceitar o que sobrava e o rótulo de tá filha que nunca deu certo. Com o passar dos anos, aprendi a não esperar nada deles. Cresci, trabalhei duro, estudei nas horas em que o corpo mal conseguia se manter de pé e juntei cada centavo como se a minha vida dependesse disso, porque, de fato, dependia. Morava sozinha, longe do centro, num pequeno apartamento que era meu refúgio e, ao mesmo tempo, meu campo de batalha. Ali dentro, sonhava em conquistar minha liberdade financeira e emocional. Queria provar, mesmo que só para mim, que eu era capaz. Mas mesmo com toda essa distância emocional e física, às vezes, a necessidade de fazer parte da família voltava como uma pontada inesperada. Ainda que eu soubesse a resposta, em momentos frágeis, eu me perguntava: e se um dia eles mudarem? E se, só uma vez, me incluírem? A resposta veio com um convite que nunca chegou. Meus pais estavam planejando uma viagem à Europa. Não era apenas uma viagem qualquer, era o sonho de uma vida deles. Um tour completo por vários países, passando por museus, castelos, ruas históricas, cafés elegantes, e, é claro, minha irmã, seu marido, os filhos dela e até tios distantes seriam parte disso. Eu soube por acaso, através de um post compartilhado por um primo, com a legenda: contagem regressiva para o sonho europeu em família. Família. Essa palavra me cortou como uma faca fria. Fiquei alguns segundos em silêncio, olhando para aquela postagem como quem observa uma ferida aberta. Então percebi, não era surpresa, era só a velha confirmação de sempre, que eu não era bem-vinda. Mesmo assim, alguns dias antes da viagem, decidi visitar meus pais. Talvez movida por uma ponta de esperança, talvez só para fechar uma ferida antiga com mais uma cicatriz. Quando cheguei, a porta estava encostada e, antes que eu batesse, ouvi as vozes vindas da sala. Minha irmã estava lá, empolgada, mostrando roteiros e reservas. O marido dela fazia piadas sobre o clima europeu e o guarda-roupa de frio que teriam que montar. E então, como quem joga um balde de gelo na alma, ouvi a frase que ficaria gravada em mim: aquela pobre não combina com uma viagem dessas. Imagina ela em Paris? Ia passar vergonha até em restaurante. Seguiu-se um riso abafado. Era minha mãe. E depois, como se confirmasse o julgamento: ainda bem que ela nem tocou no assunto. Acho que até ela já entendeu que é melhor ficar onde está. Naquele instante, minha presença passou da porta. Entrei. O silêncio foi imediato. Minha irmã parou com o tablet nas mãos, o rosto congelado. Meus pais se entreolharam como se procurassem uma desculpa, uma saída, qualquer coisa que justificasse o que tinham acabado de dizer. Eu não disse nada. Apenas olhei nos olhos de cada um deles, um por um, e me virei para ir embora. Minha dor não era mais uma implosão silenciosa. Era a certeza de que aquele momento selava tudo o que eu precisava saber. Dias depois, eles embarcaram. Entre fotos com torres famosas e taças de vinho, a felicidade estampada em cada postagem parecia encenação de novela. Eu mantive o silêncio.
Mas o que ninguém sabia, e o que certamente eles nunca esperariam, é que eu também tinha meus planos. Eu vinha trabalhando duro há anos. Tinha investido com sabedoria, criado parcerias e construído uma vida que, por escolha, jamais compartilhei com eles. Não por vingança, mas porque aprendi, na dor, que certas conquistas só florescem longe de quem não acredita em você. E foi então, quando todos estavam em Paris, que postei minha foto. Em frente ao Coliseu. Sorrindo, sozinha, ou melhor, comigo mesma. Uma legenda simples: sonhos não precisam de plateia. Eles só precisam de coragem. O que se seguiu, eu jamais poderia imaginar. Porque enquanto eu aproveitava minha viagem, algo começava a desmoronar do lado deles. E, quando precisaram de ajuda, a única pessoa capaz de socorrê-los era exatamente aquela que, para eles, não era digna de estar ali. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. A manhã em que postei a foto em Roma começou como qualquer outra. Acordei cedo, tomei um café simples e saí para explorar a cidade. Levei comigo apenas o essencial, minha coragem e o silêncio que carrego desde que aprendi a me bastar. Tirei a foto em frente ao Coliseu sem intenção de provocar ninguém, e era um marco pessoal, uma conquista para mim. Mas, assim que publiquei a imagem, as reações começaram a surgir como ondas no mar. Em menos de 20 minutos, já havia mensagens não lidas no meu celular. Primeiro, de um primo: "Ué, você também viajou? Não sabia que ia para a Europa." Depois, uma conhecida da família: "Gente, a sua foto em Roma tá maravilhosa. Você tá em turnê também? Vai encontrar sua família?" Sorri. Não, eu não iria encontrá-los. Nem queria. Aquela viagem era minha, feita com meu esforço, no meu tempo, sem o peso da obrigação de agradar ninguém. Não tinha guia turístico, não tinha roteiro em grupo, não tinha risadas falsas nem a obrigação de fingir que eu fazia parte de algo que nunca me incluiu. Pela primeira vez, eu me sentia leve. Mas do outro lado, longe da minha paz, algo começava a se agitar. Minha irmã me enviou uma mensagem curta e fria, quase cínica: "Tá em Roma? Que coincidência. A gente tá em Paris. Não sabia que você tinha condições para isso." Eu olhei para aquela mensagem e respirei fundo. Apaguei a notificação sem responder. A verdade é que ela nunca soube nada sobre mim. Não sabia dos anos que passei economizando cada centavo, das horas extras, dos finais de semana que sacrifiquei. Ela não fazia ideia de que, nos últimos 3 anos, eu havia montado minha própria empresa de consultoria digital, crescendo silenciosamente, e hoje tinha liberdade de ir onde quisesse. Isso nunca foi assunto entre nós, talvez porque nunca se interessaram em perguntar. Nos dias seguintes, continuei minha jornada por cidades que só existiam em meus sonhos de infância. Itália, depois Suíça, depois Espanha. Cidades com história, ruas de pedra, sabores que pareciam abraçar a alma. Eu andava sozinha, mas não me sentia só. Cada passo que eu dava era uma resposta não dita, um grito sem som para tudo que me negaram. Mas enquanto eu florescia em silêncio, a perfeição das férias da minha família começava a ruir. Foi durante a passagem deles pela Espanha que os problemas começaram. Minha irmã publicou um story reclamando do hotel: "Ficamos sem energia elétrica por horas." Um absurdo, e o atendimento foi péssimo. No mesmo dia, minha mãe escreveu num grupo da família que haviam sido furtados em uma praça lotada. Levaram a bolsa dela e os documentos do meu pai. "Estamos tentando resolver, mas ninguém fala português aqui. E esse seguro viagem é uma piada." Eu li aquelas mensagens por cima, sem comentar. Até que, 2 dias depois, recebi uma ligação inesperada pelo WhatsApp. Era minha mãe. O nome apareceu na tela, e meu coração bateu mais rápido. Não atendi a uma ligação dela havia quase 1 ano. Eu hesitei por alguns segundos. Depois, aceitei. "Oi", falei com calma. Do outro lado, o som do vento, buzinas e vozes apressadas. E então a voz dela, trêmula: Você tá ocupada?" "Um pouco." "O que aconteceu?" Ela hesitou antes de responder.
Pela primeira vez em anos, soou frágil. Precisamos de ajuda. Estamos em uma encrenca grande aqui. Seu pai está no hospital. Passou mal depois do furto, foi muito estresse, e a gente não consegue lidar com o idioma, nem com o sistema de saúde daqui. Estamos perdidos. Eu fechei os olhos por um segundo. Meu peito se apertou, não pela dor deles, mas pela lembrança de quantas vezes eu estive sozinha, doente, sem ninguém por perto, e eles nunca se importaram. Entendi. E, o que esperam que eu faça? Você tá aí por perto, né? Vi sua foto em Roma. Achei que, talvez pudesse vir até aqui. Nos ajudar. Só até resolvermos isso. Depois cada um segue sua viagem. Cada palavra dela soava como um engasgo de orgulho. Ela estava pedindo. A mulher que disse que eu não combinava com a Europa agora precisava de mim, justamente ali. Suspirei. Mãe, eu não estou perto. E mesmo que estivesse, você tem ideia do que disse sobre mim antes de embarcar? Houve silêncio. Do outro lado, nada além da respiração dela. Eu ouvi, mãe. Eu estava lá. Ela não respondeu de imediato. Então disse, num sussurro, eu sei. Desliguei. E naquele momento, percebi que o que me movia não era mais vingança. Era certeza. Eles estavam colhendo exatamente o que plantaram. Depois da ligação da minha mãe, não consegui voltar imediatamente à tranquilidade da viagem. Mesmo estando num lugar encantador, cercada por cultura, arte e pessoas sorridentes, meu pensamento oscilava entre a liberdade que conquistei e a voz trêmula da mulher que, durante anos, me fez acreditar que eu era menor que os outros. Eles estavam em apuros. Isso era fato. Mas, até aquele momento, eu não sentia pressa. Já precisei deles tantas vezes e fui ignorada que, por mais que doesse admitir, havia uma parte de mim que se sentia em paz por não estar correndo para resgatá-los. Não era vingança. Era reparação interna. 2 dias se passaram. Segui com minha rota, Espanha agora, mas em outro ritmo, mais leve. Até que recebi uma nova mensagem. Dessa vez, foi da minha irmã. Mana, não sei o que aconteceu com você nesses anos. Mas, olha, a gente realmente precisa de você. Eu não conseguiria escrever isso antes, mas, sinto muito. De verdade. Dá para conversar? Li a mensagem várias vezes, tentando decifrar as intenções por trás das palavras. Era sincera? Ou só estava desesperada? Afinal, até pouco tempo atrás, eu era chamada de a pobre que passaria vergonha em viagem. Mas algo naquela frase me incomodou mais do que os insultos anteriores, humana. Tão fora de lugar vindo dela, parecia mais um disfarce de urgência do que uma tentativa de aproximação genuína. Respondi com frieza, não sou seu socorro. E lamento que só tenham lembrado de mim agora, quando não tem outra opção. Ela visualizou, mas não respondeu. Mais uma vez, meu celular tocou no dia seguinte. Dessa vez, quem ligava era o marido da minha irmã. Ele, que sempre foi o típico genro querido dos meus pais, que fazia piadas sobre eu ser a solitária da família, agora soava, humilde. Eu sei que você não tem obrigação nenhuma. E sei que a gente errou. Mas a situação aqui tá ficando crítica. Seu pai teve uma piora. Não é nada que pareça grave, mas os médicos insistem em exames e internação por precaução. Só que a burocracia aqui é absurda. E a gente não consegue resolver nada com nosso inglês ruim. A voz dele vacilava, e continuou, alguém aqui no hospital falou que com seus conhecimentos você poderia agilizar tudo isso. Alguém disse que você fala bem outras línguas, a gente não fazia ideia. Era verdade. Eu tinha aprendido francês, espanhol e inglês nos últimos anos, como parte do meu crescimento pessoal e profissional. Não por luxo, mas porque sabia que, para vencer, teria que estar preparada para tudo. Inclusive para o que eles chamavam de acima do meu nível. Você quer que eu largue minha viagem, vá até aí e resolva tudo para vocês? Depois de tudo que me disseram?
Só estamos pedindo ajuda, por favor. Houve silêncio. Vou pensar, respondi. Mas eu já sabia a resposta. Na manhã seguinte, fui até a estação de trem. Não peguei um trem para ir até eles. Pelo contrário, comprei passagem para outra cidade. Não por crueldade, mas porque eu precisava manter minha dignidade intacta. Havia uma vida inteira em que eu fui invisível para eles. Agora, eles teriam que enfrentar as consequências disso. Postei uma nova foto. Dessa vez, em frente a uma pequena ponte de pedra, com uma legenda ainda mais direta: a vida ensina. E quem aprende cedo, evita repetir velhos erros. A foto se espalhou rapidamente. Pessoas conhecidas da família começaram a comentar, e logo me dei conta de que a imagem tinha chegado até eles. As postagens deles ficaram mais escassas, quase apagadas. Pareciam tentar manter a aparência de normalidade, mas os stories sumiram, os sorrisos congelaram, e, por fim, o silêncio tomou conta. Até que, dias depois, recebi outra ligação. Era o meu pai. Confesso, minha mão tremeu. Era a última pessoa que eu esperava ouvir. O homem que durante toda a minha vida agiu como se meu esforço fosse nada além de obrigação. O mesmo que dizia que mulher sozinha não vai longe. Agora me ligava do hospital, fora do país, sem saber falar uma palavra na língua local. Filha, ele começou, num tom que jamais imaginei escutar dele. Demorou tanto para me chamar assim que por um instante achei que tinha se enganado de número. Eu não tenho justificativa para tudo. E talvez seja tarde demais. Mas preciso te dizer que, ele suspirou, você é melhor do que todos nós. A frase caiu como uma tempestade silenciosa. Você nunca precisou de nós. Mas agora, somos nós que precisamos de você. Por alguns segundos, me calei. Pensei nas vezes em que ele entrou no meu quarto e me mandou sair da mesa para dar lugar à minha irmã. Pensei nas humilhações disfarçadas de brincadeiras, no olhar de desprezo ao saber que eu morava de aluguel, no não temos dinheiro agora enquanto compravam coisas caras para os outros. E então, falei, eu sei que precisam. Mas sabe o que é mais importante? Que eu não preciso mais de vocês. E talvez seja isso que esteja doendo mais aí. Desliguei. E pela primeira vez na vida, fui eu quem virou as costas, não por raiva, mas por amor próprio. Depois daquela última ligação, um silêncio denso se instalou. Nenhuma nova mensagem, nenhuma ligação. Era como se, ao desligar o telefone, eu tivesse encerrado um ciclo, o ciclo de uma vida inteira tentando provar meu valor para pessoas que nunca estiveram dispostas a enxergar. Pela primeira vez, meu nome não era sinônimo de peso ou vergonha na boca deles. Era, agora, sinônimo de solução. De força. De liberdade. E foi justamente isso que mais os feriu. Perceber que a filha esquecida não era mais a que eles podiam controlar, excluir ou subestimar. Continuei minha viagem. E com cada cidade que eu passava, algo dentro de mim se curava. Visitava museus, andava por ruazinhas charmosas, experimentava comidas que pareciam pedaços de história no prato, e cada canto do mundo onde eu colocava os pés era um lembrete do quanto eu havia vencido, não por sorte, mas por persistência. Naquele tempo sozinha, entre trens, aeroportos e cafés, percebi algo que nunca me permiti admitir antes: eu não queria mais o amor da minha família. Queria respeito. E finalmente o tinha conquistado, mesmo que à força. Faltando poucos dias para o retorno deles ao Brasil, recebi uma notificação diferente. Uma mensagem de voz. Era da minha irmã. Respirei fundo antes de ouvir. Por um instante, cogitei ignorar. Mas havia algo em mim que precisava escutar o que ela tinha a dizer, não por necessidade de aprovação, mas porque, de certa forma, eu sabia que o que vinha ali poderia ser o início de algo que nunca existiu de verdade: honestidade. Toquei o play. Eu sei que provavelmente você não quer ouvir nada do que eu tenho a dizer. E talvez eu nem mereça essa chance. Mas eu queria que você soubesse que a viagem mudou a gente. E não foi pelas paisagens. Foi pela forma como fomos forçados a encarar a vida sem o controle de sempre.
Sem ajuda, sem o conforto de casa, sem o poder da nossa arrogância. Você não imagina o desespero que sentimos tentando resolver coisas simples e falhando. A sensação de impotência foi sufocante. Ela suspirou. Foi nesse sufoco que a gente entendeu, tarde demais, que sempre fomos cruéis com você. Que zombamos da sua luta sem nunca entender a coragem por trás dela. Que rimos da sua solidão sem perceber que éramos nós que estávamos sozinhos, cegos pelo próprio ego. Eu sei que uma mensagem não muda tudo. Mas eu precisava pedir desculpas. De verdade. A mensagem terminou ali. Fiquei alguns segundos com o celular nas mãos, o coração dividido entre o orgulho e a compaixão. Não chorei. Eu não era mais aquela menina que buscava aceitação a qualquer custo. Mas também não era alguém que alimentava rancor por prazer. Eu queria justiça, não revanche. Queria que aprendessem. Que sentissem. Que reconhecessem. E, talvez, aquele fosse o primeiro passo. Mesmo assim, não respondi. Achei melhor o silêncio responder por mim. Não para machucar, mas porque certas feridas não se curam com palavras, só com o tempo. No penúltimo dia de viagem, fui ao mirante onde as pessoas deixavam bilhetes colados em uma parede de pedra. Pequenos papéis com frases em vários idiomas. Peguei um, escrevi apenas: não subestime quem caminha em silêncio. Um dia, ela voa. Dobrei o papel e colei ali. E pela primeira vez, senti que minha história já não pesava. Eu era livre deles, da dor, da dúvida. Na volta para o Brasil, coincidentemente, ou ironicamente, meu voo era um dia antes do deles. No aeroporto, enquanto aguardava o embarque, vi de longe minha irmã e meu cunhado passando. Eles estavam com os olhos fundos, as roupas simples, e carregavam as malas com um cuidado que antes jamais vi. Pareciam menores, mais humanos. E pela primeira vez, não andavam como quem tem o mundo nas mãos. Minha irmã me viu. Parou. Nossos olhares se cruzaram. Ela esboçou um aceno tímido. Retribuí com um leve movimento de cabeça. Nada mais. Não havia necessidade de confronto. A verdade já tinha sido dita e sentida. No voo de volta, refleti sobre tudo. Percebi que a maior reviravolta da vida não é quando os outros mudam. É quando a gente muda, e percebe que já não precisa de tudo aquilo que um dia achou essencial. Meus pais, minha irmã, toda aquela família que me excluiu, eles ainda existiam. Mas já não tinham poder sobre mim. Eles eram passado. E o meu futuro, finalmente, estava em minhas mãos. Chegar de volta ao Brasil foi como atravessar um portal. As paisagens que me acolheram por semanas agora viviam em minha memória e nas fotos do celular, mas mais do que isso, estavam gravadas em quem eu havia me tornado. A mulher que retornava era outra. Mais firme, mais leve. Mais minha. Desembarquei sozinha. Não havia ninguém esperando com uma plaquinha ou com abraços. E tudo bem. Aprendi a gostar da minha própria companhia. Meu apartamento parecia menor depois de ver o mundo, mas ainda assim, era meu refúgio, agora, com ainda mais significado. Era o ninho da mulher que voou e voltou com asas maiores. Na primeira semana, segui minha rotina de forma tranquila. Voltei a trabalhar, mas agora com mais motivação. Meus clientes, parceiros e equipe não sabiam dos detalhes daquela viagem e nem precisavam saber. Meu sucesso era discreto, mas sólido. Preferia assim. Até que, alguns dias depois, minha irmã apareceu. Sim, ela veio até meu apartamento. Avisou por mensagem que estava na portaria. Pensei em ignorar, mas algo me dizia que era hora de encarar. Desci. Ela estava diferente. Sem maquiagem, vestindo uma roupa simples, olhos cansados e uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes, humildade. Não a humildade teatral, mas aquela que surge quando o orgulho é quebrado pelas circunstâncias. Posso subir? Ela perguntou, com a voz baixa. Pode, respondi. E subi na frente, deixando a porta aberta.
Sentamos na sala, em silêncio, por alguns segundos. O incômodo era palpável, mas eu não tinha pressa. Pela primeira vez, o tempo estava a meu favor. Eu sei que você não tem obrigação de me ouvir, ela começou, mexendo nervosamente nas mãos. E talvez nem de me perdoar. Mas eu precisava olhar nos seus olhos e dizer, me desculpa. Não respondi. Apenas esperei. Eu fui cruel. Fui arrogante. E cega. Vivi acreditando que a nossa família era perfeita, que eu era privilegiada porque merecia, e que você estava sempre abaixo. Mas nessa viagem, eu enxerguei tudo. Quando ficamos sem saber para onde ir, quando ninguém conseguia nos entender, e principalmente quando percebemos que só você poderia nos ajudar, e mesmo assim seguiu sua vida, foi aí que entendi o quanto te diminuímos. E o quanto você nos superou. Ela respirou fundo. Engoliu o orgulho. Me pergunto todos os dias como você conseguiu. E, por que nunca disse nada? Por que nunca jogou na nossa cara? Olhei para ela, finalmente, e respondi, porque não era sobre vocês. Era sobre mim. Eu precisei provar para mim mesma que eu podia. Vocês só foram um empurrão. A ausência de apoio me ensinou a levantar sozinha. E, ironicamente, foi isso que me tornou mais forte do que todos vocês juntos. Ela abaixou a cabeça. Eu não vim aqui para pedir ajuda. Nem para me justificar. Eu só queria que você soubesse que, aprendi. De um jeito amargo, mas aprendi. E que você merece tudo o que conquistou. E mais. Obrigada, disse, sincera, mas firme. Só o tempo vai mostrar se você realmente entendeu tudo. Eu sei. E, ela hesitou, queria também te contar que nossos pais, eles estão mudados. Ou tentando mudar. Meu pai não para de falar da sua coragem. Minha mãe anda calada, diferente. Foi como se tivessem sido expostos a um espelho. E o reflexo assustou. Essa frase me fez refletir. Será que, no fundo, o que mais incomodou meus pais não foi me ver viajando, mas perceber que eu não precisava mais deles? Que eu cresci onde eles não acreditaram que eu pudesse florescer? Ela se levantou, pegou a bolsa e disse, não vou tomar mais do seu tempo. Só, obrigada. E me desculpa, de verdade. Acompanhei ela até a porta. Antes que saísse, disse, eu aceito o pedido de desculpas. Mas não espere que tudo volte ao normal. Porque agora, eu vivo em um novo normal. Um onde minha paz não depende de ninguém além de mim. Ela concordou, com lágrimas nos olhos, e foi embora. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Dessa vez, não atendi. Não por raiva, mas por escolha. Eu estava cuidando de mim. E atender naquele momento seria como abrir uma ferida ainda em processo de cicatrização. Ela podia esperar. Assim como me fizeram esperar a vida inteira. Fui dormir com um sentimento curioso. Não era alívio, nem alegria. Era maturidade. Era a sensação de que, mesmo que a vida me tivesse dado menos, eu transformei esse pouco em muito. A família que um dia riu da minha luta agora caminhava com os passos que eu sempre desejei ver, mais lentos, mais atentos. E mesmo que nunca admitam abertamente, sabiam, no fundo sabiam, que erraram comigo. E mais do que isso, sabiam que eu não era mais a mesma. Poucas semanas se passaram desde que minha irmã veio até minha casa. Depois daquele dia, a vida seguiu em um silêncio respeitoso. Nenhuma nova tentativa de aproximação forçada, nenhuma invasão, apenas sinais tímidos, pequenos gestos enviados à distância, como se estivessem tentando entender os limites do novo espaço que agora me pertencia. Foi então que recebi o convite. Um almoço de boas-vindas, como descreveram. Meus pais queriam reunir a família toda, tios, primos, até alguns amigos antigos. Diziam ser para compartilhar histórias da viagem, rever todo mundo e, segundo a mensagem da minha irmã, ajustar o que por tanto tempo ficou fora do lugar. Hesitei. Parte de mim achava desnecessário.
Outra parte, no entanto, sabia que eu precisava encarar esse momento, não por eles, mas por mim. Pela mulher que fui, pela menina ignorada, e por tudo que construí com silêncio, dor e resiliência. Eu iria. Não por saudade, mas por encerramento. No dia do almoço, cheguei sem fazer alarde. Vesti algo simples, elegante, discreto. Nada que gritasse riqueza, mas com a sutileza que vem de quem sabe o que carrega. Fui recebida por olhares que não conseguiam esconder o espanto. Até os primos que me ignoravam nas festas anteriores agora sorriam com aquela falsidade contida de quem tenta corrigir anos em poucos segundos. Minha mãe veio me abraçar, mas o gesto foi travado, hesitante, como se ela ainda não soubesse como se aproximar de mim. Que bom que veio, filha, disse, baixinho. Vim porque eu quis. Só por isso. Ela engoliu a resposta e concordou. Pela primeira vez, parecia ouvir mais do que falar. Durante o almoço, as conversas giravam em torno da viagem. Todos queriam saber detalhes, comentar sobre as fotos, os lugares visitados. Mas curiosamente, sempre que alguém mencionava os apuros enfrentados, um silêncio desconfortável se formava. Parecia haver um pacto invisível de não tocar nos momentos de desespero, principalmente no fato de que, quando mais precisaram, a única pessoa que poderia ter resolvido tudo escolheu não aparecer. Até que um tio, daqueles bem diretos, soltou: "E você, sobrinha? Como foi parar em Roma? Ninguém sabia que você estava indo para a Europa." Todos pararam. Silêncio absoluto. A colher da minha irmã parou no meio do prato. Meu pai abaixou os olhos. E eu, com um sorriso sereno, respondi, com meu próprio esforço. Mas foi coincidência? A mesma época? Ou foi provocação? Insistiu ele, rindo, como quem não entende os limites. Não. Foi escolha. Uma escolha que eu me dei o direito de fazer. Sozinha. Porque nunca precisei de plateia para viver meus sonhos. Ninguém riu. Ninguém reagiu. E foi aí que percebi, naquele instante, eu não era mais a filha deixada de lado. Eu era a mulher que fez todos eles se calarem, com palavras simples, com presença, com dignidade. Minha irmã baixou a cabeça. Meu cunhado nem levantava os olhos do prato. E meus pais, bem, eles pareciam menores. Não por humilhação, mas por reconhecimento. Era como se, finalmente, tivessem enxergado quem eu era. Depois do almoço, minha mãe me chamou no canto da sala. Seu rosto estava sério, mas seus olhos marejados. Eu queria te dizer uma coisa que eu nunca soube como dizer, ela começou. Eu errei com você. A vida toda. Te olhei como se fosse menos, quando na verdade você sempre foi mais. Me perdoa. As palavras saíram lentas, mas verdadeiras. Meu pai, ao lado dela, completou: eu nunca imaginei que você fosse ser a base da nossa família, mesmo sem nunca pedirmos. A gente riu da sua luta, e hoje a gente se envergonha disso. Olhei para eles. Eram os mesmos pais de antes, mas também eram outros. Desgastados pela vida, envergonhados pelo ego. Não era necessário discurso, nem revanche. Meu silêncio já tinha falado tudo. O perdão não apaga o que passou, respondi. Mas reconhecê-lo já é um começo. Minha mãe chorou. Meu pai concordou em silêncio. E eu, sem lágrimas, apenas me mantive firme. Eu não estava ali para curá-los. Estava para mostrar que sobrevivi, cresci e venci, apesar deles. Ao sair daquela casa, fechei a porta com uma leveza que nunca senti antes. Não havia raiva, nem tristeza. Só paz. A certeza de que agora, quem define os passos da minha vida sou eu. E que nenhuma rejeição do passado pode apagar o caminho que eu mesma construí. No dia seguinte, recebi uma mensagem da minha irmã: você venceu, mana. Em silêncio, mas venceu. Obrigada por não ter desistido de si mesma. Porque hoje, você é o exemplo que eu quero que meus filhos sigam. Sorri. Naquele momento, soube que tudo valeu a pena.
Que cada lágrima engolida, cada noite de solidão, cada desprezo sofrido, tudo serviu para forjar uma mulher inquebrável. E quanto à viagem para a Europa, aquela em que me disseram que não havia espaço para mim? A verdade é que eu fui muito além do que eles imaginaram. Não apenas geograficamente. Fui além na vida. E hoje, quem não cabe mais naquela velha história, sou eu. Se essa história tocou seu coração assim como tocou o nosso, curta o vídeo agora mesmo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar outras histórias emocionantes como essa, que mostram a força e a superação de quem nunca desistiu de si. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa se lembrar do próprio valor, ou que já passou por algo parecido. E agora me conta aqui nos comentários, você teria feito o mesmo que essa filha fez? Teria conseguido se manter firme e seguir sua vida, mesmo sem o apoio da família? Quero muito saber sua opinião. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Assim posso deixar um coração especial no seu comentário. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias reais, tocantes e que inspiram tantas pessoas. Vamos juntas mostrar que ninguém deve ser subestimado, principalmente quem caminha em silêncio, mas com coragem.